Olá, hoje a nossa aula será doença renal crônica. Meu nome é Eliane Fernandes, eu sou médica residente de medicina de família e comunidade. Uma doença crônica. Ela é um conjunto de alterações clínicas e laboratoriais causadas por agressão persistente e irreversível ao rim. Ela decorre de diversas condições clínicas, sendo a hipertensão e diabetes as principais causas de doença renal terminal. É uma doença com repercussões globais que pode ser identificada em sua fase inicial com exames de baixo custo e, assim, possibilitar a prevenção de sua evolução. O diagnóstico. Então, a gente define a doença renal como anormalidade da estrutura ou função renal, presente por mais de 3 meses. Existem alguns critérios para a doença crônica. Então, a gente vai verificar os marcadores de dano renal. Dentro desses marcadores, deve haver um ou mais, investigar albuminúria maior que 30 miligramas em 24 horas, ou razão albuminúria creatinínúria maior ou igual a 30 miligramas, anormalidades do sedimento urinário, anormalidades eletrolíticas ou eventos devido a doenças tubulares, anormalidades detectadas por histologia, ou também anormalidades estruturais detectadas por exames de imagem, história de transplante renal, além do segundo critério, que é a redução da taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto. Quando a gente fala de doença renal crônica, a gente sempre tem que levar em consideração a classificação, e ela é dividida em 5 estágios funcionais. O estágio funcional da função renal, ela pode ser classificada de 1 até 5. E aí vai levar em consideração dessa classificação a taxa de filtração glomerular. Então, o estágio 1, esse paciente ele vai ter maior que 90 com proteinúria, a taxa de filtração maior que 90 com proteinúria. A estágio 2, a taxa de filtração vai ficar em torno de 60 a 89 com proteinúria. A 3A, entre 45 a 59. 3B, entre 30 a 44. 4, estágio 4, entre 15 a 29 de taxa de filtração glomerular. E 5, estágio final, é menor de 15, ou então já é diálise. Para fazer o cálculo da depuração de creatinina, é necessária a coleta de urina no período de 24 horas. E a literatura fala que é o principal limitante da técnica. Até mesmo para você orientar o paciente, às vezes existe um pouco de dificuldade para ele fazer essa coleta. Tá? O National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative recomenda estimar a taxa de filtração glomerular, a qual pode facilmente ser calculada com o uso de fórmulas. Também o grupo Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration desenvolveu, a partir de corte que incluiu indivíduos com e sem doença renal crônica, uma equação que é uma variação da fórmula do MDRD, mas que apresenta melhor desempenho e previsão de desfechos adversos. Também as observações de menor viés e maior acurácia da equação CKD-EPI em comparação à equação do estudo MDRD, particularmente nas faixas de taxa de filtração maior que 60 ml por minuto, constitui o racional para preconizar o seu uso clínico em substituição às equações de estimativa da taxa de filtração glomerular até então utilizadas. Também a presença de albuminúria é um marcador de dano renal altamente utilizado na prática clínica. O exame pode ser realizado com coleta de urina em 24 horas ou em amostra de urina para facilitar a realização do exame. A albuminúria é classificada também de que forma? Né? Então, tem alguns exames. Ou você vai classificar a albuminúria numa amostra de urina única, ou numa amostra de urina de 24 horas, ou então você vai fazer a relação albuminúria e creatinúria. Tá? Então, assim, na amostra de urina única, essa albuminúria vai estar normal se ela estiver menor que 17, ou então uma micro entre 17 a 174 e macro maior ou igual a 174. Já na amostra de urina de 24 horas,
vai estar normal menor que 30 miligramas, micro entre 30 a 299 miligramas e macro maior ou 300 miligramas. E a relação albuminúria-creatinúria vai estar normal quando a amostra for menor que 30 miligramas, micro de 30 a 299 miligramas e a macro maior ou igual a 300 miligramas. Outras alterações sugestivas de dano renal. Então, a gente também vai avaliar a presença de cilindros patológicos, a hematúria. Quando você tem um diagnóstico de hematúria, você pode solicitar uma outra amostra depois de 8 semanas dessa primeira amostra para confirmar. Alterações de imagem. E aí, quais alterações? Rim policístico, hidronefrose por obstrução, lesão cortical renal por infarto, pielonefrite, ou refluxo vesículo-ureteral, massas renais ou tumores, estenose de artéria renal, assimetria renal, e essa diferença tem que estar de 1,5 centímetro entre os rins, perda da diferenciação córtico-medular e rins pequenos e ecogênicos. Fatores de risco para a doença crônica. Então, diabetes, hipertensão, glomerulonefrite, uso de medicamentos nefrotóxicos, nefrolitíase, hipertrofia prostática benigna, estenose de artéria renal, síndrome hepatorrenal, síndromes genéticas e outras. Os sinais e sintomas. Inicialmente, esse paciente ele é assintomático e ele vai evoluindo gradativamente, né? E aí a gente pode encontrar já uma falência renal avançada, um paciente que apresenta hipervolemia, hipercalemia, acidose metabólica, hipertensão, anemia e doença mineral óssea. O desenvolvimento da doença renal terminal, né, que é a insuficiência renal, doença renal classe 5, não é mais insuficiência renal, é doença renal. Resulta numa constelação de sinais e sintomas conhecidos como uremia. Então, esse paciente com DRC classe 5, ele pode evoluir para uremia. A progressão rápida da doença é definida como declínio sustentado na taxa de filtração glomerular maior que 5 milímetros por minuto. Os achados clínicos laboratoriais em pacientes de estágio 4 e 5, então são os pacientes mais avançados, né? No plano neurológico, a gente vai encontrar um paciente letárgico, sonolento, que apresenta tremores, irritabilidade, soluço, cãibra, fraqueza muscular e déficit cognitivo. Também gastrointestinal, a gente pode investigar se o paciente apresenta anorexia, náusea, vômito, gastrite, hemorragia, diarreia e hálito urêmico. A parte cardíaca e pulmonar, a hipertensão resistente ao tratamento, dispneia, tosse, arritmia e edema. O metabólico e endocrinológico, perda de peso, acidose metabólica, hiperuricemia, hipercalemia, galactorreia, diminuição de libido e impotência. O hematológico, anemia e sangramento, urinário, noctúria e oligúria. O acompanhamento. Então, acompanhar esse paciente, a gente tem que sempre ficar atento aos fatores associados com a progressão da doença. Quais são eles? As causas de doença renal crônica, o nível de taxa de filtração glomerular, o nível de albuminúria, a idade, o sexo, a raça, a hipertensão, a hiperglicemia, a dislipidemia, tabagismo, obesidade, história de doença cardiovascular, exposição a agentes nefrotóxicos e outros. Dentro desse acompanhamento, a orientação é para esse paciente diminuir a ingestão de sódio, tá? Ele vai manter 2 gramas por dia, abandonar o tabagismo, o MC-alvo tem que ficar em torno de 20 a 25, a dieta com restrição proteica, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia, para pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto. Toda a vacinação é importante estar atualizada, então checar a carteira de vacinação desse paciente. Prevenir ou tratar rapidamente distúrbios hemodinâmicos, evitando a desidratação ou alguns episódios de hipotensão arterial. O controle pressórico com valores menores que
140 por 90 milímetros de mercúrio, e também o controle glicêmico nos pacientes diabéticos. Evitar medicamentos nefrotóxicos, né, que é um problema que nós temos com relação aos pacientes que fazem automedicação ou não seguem a orientação que a gente passa no consultório. Um deles é o AINES, aminoglicosídeos e lítio, e ajustar dose quando necessários, por exemplo, os benzodiazepínicos, colchicina, digoxina, fenofibrato, metformina e a glibenclamida. Na manutenção dessas medidas também, pacientes com proteinúria, eu deixei esse slide só para falar dessas medicações, que eu acho que é muito importante, que a gente faz esse manejo diariamente, né? Que pacientes diabéticos, em especial os pacientes diabéticos, se beneficiam com o uso do IECA e ou do BRA, né? Que são os bloqueadores de receptores de angiotensina. Então, deve-se tentar atingir, quando tolerado, a dose alva de cada medicação. Então, enalapril, 40 mg dia, captopril, 150 mg dia, e a losartana, 100 mg dia. É importante lembrar que quando a gente inicia a medicação, deve-se atentar se não ocorrer a piora da hipertensão, hipercalemia ou diminuição da taxa de filtração glomerular. Se houver uma queda na taxa de filtração glomerular maior que 30%, a gente tem que suspender o medicamento e encaminhar para o NEF. A gente não vai iniciar o IECA ou BRA para prevenção primária de doença renal crônica em pacientes diabéticos normoalbuminúricos e normotensos. As estatinas também, a gente sabe que elas reduzem a mortalidade em eventos cardiovasculares em pacientes com taxa de filtração glomerular reduzida, né? Dos estágios 1 a 3 e o dislipidemia também. Além de fazer toda essa diminuição de mortalidade, ela também melhora a dislipidemia. Os beta-bloqueadores reduzem a mortalidade e eventos cardiovasculares em pacientes com taxa de filtração glomerular reduzida e insuficiência cardíaca. Pacientes com proteinúria, em especial os diabéticos, se beneficiam com o uso do inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é o IECA, e os bloqueadores de receptores de angiotensina, que é o BRA. Aqui eu achei bem bacana também, deixei esse slide só para esse acompanhamento laboratorial na atenção primária, que é o que a gente vive no dia a dia. A gente tem que prestar atenção em pacientes em risco para desenvolver doença renal crônica ou em pacientes com doença renal crônica estágio 1 e 2, realizar sim ou sim, anualmente, a taxa de filtração glomerular, exame sumário de urina e albuminúria. Então, prestar bastante atenção nesses pacientes de estágio 1 e 2, pedir esses 3 exames anualmente. Já o paciente no estágio 3A, você também pede a taxa de filtração glomerular anual, o ECO, a albuminúria, o hemograma, o potássio, o fósforo e o pH. Essa avaliação deve ser semestral, se o paciente no estágio A apresentar microalbuminúria, tá? Então, tem um adendo aí para solicitar os exames. Já no estágio B, a avaliação vai ser semestral, com os mesmos exames, né? Então, vai ser a taxa de filtração glomerular, eco, hemograma, albuminúria e potássio. A avaliação anual de cálcio, fósforo, PPH, proteínas totais e frações. E se houver anemia, avaliar também ferritina e saturação de transferrina. Pacientes em estágio 4 e 5 devem fazer acompanhamento conjunto com o nefrologista e avaliação laboratorial a cada 1 a 3 meses. Realizar sorologia para hepatite B no início do acompanhamento dos pacientes com doença renal crônica. E os pacientes em estágio 4 e 5 têm que repetir anti-HBS anualmente. As principais complicações associadas à perda da função renal. A gente já tinha visto lá atrás, mas as principais eu deixei aqui, que é a anemia, doença óssea e acidose metabólica. Quando nós vamos encaminhar para o NEF? Quando a taxa de filtração glomerular for menor que 30 ml por minuto, já no estágio 4 e 5, a proteinúria ou a microalbuminúria e a taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, em não diabéticos, ou macroalbuminúria para todos os pacientes, independente da taxa de filtração glomerular, diabéticos ou não.
hematura persistente de origem glomerular, alterações anatômicas que justifiquem a perda de função renal, perda rápida da função renal em um período de 6 meses, tá? E tem que ser confirmado com 2 exames, presença de cilindros com potencial patológico, tá? Então, sérios, largos, graxos, epiteliais, hemáticos, leucocitários. E é isso daí, gente. Eu acho que é uma aula bem complexa, mas eu deixei assim a aula bem sucinta, a classificação, o manejo na atenção primária, os cuidados e quando encaminhar esse paciente e a gente, principalmente na atenção básica, ter esse cuidado com as medicações nefrotóxicas, ajuste de doses, quando tirar, quando diminuir essa dose e os exames de rotina para esse paciente. Espero ter colaborado com todos vocês. Um abraço.